Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé. Esse momento em que paramos a nossa rotina e nos conectamos com Deus por meio da meditação na sua palavra, por meio da oração e por meio do agir do Espírito Santo em nossos corações. Que bom estarmos juntos mais um dia na presença de Deus. Desejo que o seu dia seja incrível, cheio da presença de Jesus. Estamos lendo o Novo Testamento e hoje estamos lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, onde ele traz vários ensinamentos, inclusive vai falar sobre os falsos mestres, vai falar, sobre dando conselhos a Timóteo de coisas que ele deve fugir, coisas que não devem fazer parte da sua vida, para que ele não caia em armadilhas deste mundo. E no versículo 6, eu quero ler com você até o versículo 10, Paulo vai falar sobre a questão do dinheiro. E ele vai falar de uma forma muito sábia sobre uma coisa chamada contentamento. Vamos ler o que a Bíblia diz? De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Piedade significa santidade, Ter uma vida piedosa é ter uma vida que busca Deus com sinceridade, com integridade. Então, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha só, contentamento. Versículo 7 diz, porque nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Gente, é muito forte essa passagem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está inclusive no ensinamento de Jesus. O dinheiro não é o problema. Obviamente, todos nós precisamos de recursos financeiros. O dinheiro não é um problema. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas está dizendo que o amor ao dinheiro. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O nosso amor deve estar em Deus e nas pessoas, e não no dinheiro. O dinheiro deve ser um meio para cumprir propósitos, para realizar coisas que Deus quer fazer. O dinheiro é um meio para cumprir aquilo que o Senhor sonhou e planejou para você, e não um fim em si mesmo. E esse é o problema do mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo capitalista, num mundo onde o objetivo da maioria das pessoas está em ter dinheiro, está em ter riquezas. E as pessoas, elas colocam o seu coração nisso. E aí, meu amigo, nunca tem fim. Por quê? Porque você, quando está num certo patamar da vida, você pensa, não, eu quero ter tal coisa, quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz. E aí você se esforça, trabalha, luta, guarda, se organiza e conquista aquilo. Quando chega lá, você começa a desfrutar daquele novo patamar, você olha para cima e você vê que tem um patamar a mais. Que tem pessoas com um carro melhor, tem pessoas com uma casa melhor, ou com uma outra casa também no litoral ou na serra, e aí você começa a desejar mais coisas.
E aí você trabalha, se esforça, gasta tempo, energia e conquista aquilo. E quando conquista, você percebe que tem um patamar a mais. Veja que a alegria não está em ter as coisas, mas está em alegrar-se com o que tem. Por isso Paulo diz que a grande fonte de lucro é ter o contentamento. Contentamento é eu estar contente com o que eu tenho hoje. E não quer dizer que eu não vá trabalhar para melhorar as condições de vida da minha família. Pelo contrário, a Bíblia diz que devemos trabalhar. Devemos nos empenhar em fazer o nosso melhor, mas não por amor ao dinheiro, mas sim por um propósito. E aí o dinheiro vira um meio para você conquistar, conseguir aquele propósito. E lembrando que o propósito sempre tem que ter a ver com pessoas, com coisas que Deus quer fazer dentro do seu propósito. Eu me lembro quando começamos a pedir a Deus uma casa. Minha esposa e eu morávamos em um apartamento pequeno, que foi um presente de Deus para nós, porque nós queríamos casar, né? E não queríamos pagar aluguel, então oramos e o Senhor nos deu um apartamento financiado, compramos ele, financiamos com a graça de Deus, e foi uma bênção por muito tempo. Porém o apartamento era bem pequenininho e ficava no topo de uma lomba, precisava subir uma ladeira para chegar nesse apartamento. O estacionamento ficava bem longe. E nós começamos a planejar ter filhos, né? Começamos a imaginar a minha esposa grávida tendo que subir aquela ladeira. Começamos a imaginar a criança dentro do apartamentinho pequeno, sem espaço para brincar. E lembramos, né? Eu fui criado numa casa que tinha um pátio, né, grande, com árvores. E dissemos, poxa, gostaríamos de ter uma casa para que nossos filhos possam ter onde brincar. É um lugar mais tranquilo para ter um filho. Começamos a orar e pedir ao Senhor, Senhor, envia recursos para que possamos comprar uma casa. Nos mostre a casa certa. E assim Deus foi fazendo. Foi nos dando condições, foi nos enviando recursos, porque havia um propósito. Esta casa não era apenas uma casa. A casa que nós vivemos hoje é fruto dessa oração. Nós oramos pedindo uma casa para criar nossos filhos. Um ambiente onde o Senhor governasse. Mas não que nós não estivéssemos contentes. Nos alegrávamos. Esses dias eu e minha esposa estávamos conversando, eu e a Thaís, como nós fomos felizes naquele apartamento. Porque éramos só nós dois. O apartamento era pequenininho, 40 e poucos metros quadrados. Mas éramos só nós dois. E foi uma fase bonita da nossa vida, onde começamos a vida a dois. Foi um momento muito especial. Veja, nós temos que nos contentar, nos alegrar com a bênção que já temos. Muitas pessoas oram e pedem a Deus um emprego e quando conseguem, depois de um tempo começam a desdenhar. Essa empresa, esse trabalho. Quantas pessoas oraram e pediram a Deus uma esposa, oraram por aquele homem, por aquela mulher, para casar. Depois que está com a pessoa, começa a reclamar. Cuidado, meu amigo, com a murmuração. Cuidado, meu amigo, com a reclamação, porque isso afasta a bênção de Deus. Deus ama um coração grato, e a gratidão vem junto com o contentamento. É eu saber desfrutar do que eu tenho hoje. Esses dias eu vi uma pessoa que trabalha com planejamento financeiro dando uma palestra, e ele disse o seguinte: se no meu orçamento, né, sobram aí apenas R$400 por mês, digamos que eu organizo a minha vida, eu pago as minhas contas e com o que eu ganho hoje sobra R$400 por mês. Muitas pessoas se aventuram a comprar um carro, a financiar um carro ou um carro melhor. Porque tem esses 400, eu vou botar numa prestação. Só que um carro não é só aquela prestação. Vai ter o seguro, vai ter o IPVA, vai ter um monte de coisa. E daí ele estava dando esse exemplo. Se a pessoa tem pouco dinheiro sobrando, era melhor andar de Uber, era melhor continuar com o carro antigo, mas pegar esse dinheiro e ir para um parque, né? Divide esses 400 em 4 momentos de R$100, vai para um parque com a família, compra uma pipoca para o filho, compra
o algodão doce para o outro filho, compra um suco para a esposa e vamos ter uma tarde abençoada. Vamos ter um dia feliz, gastando aqueles R$100. Não dá para ir num restaurante de luxo, né? Mas dá para fazer um lanche bem legal. Então desfrute desse valor que você tem, não se endivide. E esse é o grande problema de muitas pessoas. E Paulo está dizendo isso: quem deseja ficar rico, muitas vezes cai em tentações, em armadilhas. Nós estamos cheios de armadilhas por aí. Uma delas é o endividamento, é você comprar coisas acreditando que vai ter como pagar e muitas vezes não tem. Ou acontece um problema, um desemprego, uma crise, uma doença, e você fica com aquela dívida. E depois você fica escravo do banco. Aquele cartão de crédito vira uma bola de neve. E aí, ao invés de você ter paz e alegria, você fica com um peso, com um fardo. Outra armadilha são as apostas. Infelizmente, muita gente no Brasil está jogando fora o seu salário suadinho, o seu salário fruto do seu penoso trabalho. Tem gente jogando fora em bet, tem gente jogando fora em jogo do tigrinho, em apostas, em lotérica. Meu amigo, Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para trabalhar e ser próspero e comer do fruto do seu trabalho. E aí está a mão de Deus para abençoar quem faz o seu melhor. Amém? Não seja dominado pelo dinheiro nem pelo amor ao dinheiro, mas ame a Deus e ame as pessoas e peça a Deus o que você precisa e alegre-se com o que você tem hoje. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado, porque tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Obrigado pela vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado pelo sangue derramado na cruz. E obrigado, Senhor, porque Tu tem nos sustentado, nos alimentado, tem enviado recursos, casa, alimento, roupa. Senhor, obrigado, porque temos saúde para trabalhar. E eu quero pedir que o Senhor prospere este homem que nos ouve, prospere esta mulher, mas que o coração dele e dela não esteja no dinheiro, mas esteja no Senhor. O Senhor é o centro de tudo. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus, e nós pedimos, fala conosco pelo Teu Espírito nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, que tal compartilhar esse devocional? Que tal abençoar mais pessoas para que elas sejam cheias de Deus e não caiam nas armadilhas deste mundo?